Crescimento nunca visto, equipes avaliadas na casa dos bilhões, um calendário maior do que nunca, influência crescente de seus personagens. Bons ventos estão soprando na Fórmula 1, mas uma das equipes corre o sério risco de perder a festa. É a Haas, a equipe que até agora é a única americana na Fórmula 1, deveria estar em uma ótima posição. De certa forma está, mas há um perigo real de que, por causa do subinvestimento, ela não realize seu potencial competitivo e financeiro. A Haas teve muitas dificuldades na pista em 2023 e foi a última no campeonato de construtores pela segunda vez em sua história. Mas esse desempenho fraco é apenas uma parte da equação. Olhando o quadro maior, a Haas simplesmente não tem o nível de investimento necessário para aproveitar ao máximo a incrível oportunidade apresentada pelas condições financeiras favoráveis da Fórmula 1. A Haas ainda vale muito dinheiro por ser uma das 10 equipes da Fórmula 1. Isso faz com que não faltem compradores e investidores em potencial. Em julho, a Forbes avaliou a equipe em 780 milhões de dólares. Isso faz dela a nona equipe menos valiosa, atrás dela só a Williams. Mas como a Williams tem melhores instalações, é questionável a Haas valer mais do que ela. As altas avaliações se devem a um conjunto de fatores. O enorme aumento de interesse na Fórmula 1 causado pela série da Netflix Drive to Survive e o grande alcance da intensa luta pelo campeonato de 2021 são alguns deles. A criação do teto de custos também foi crucial. Ele foi implementado em 2021 e atualmente impõe às equipes um limite de 135 milhões de dólares em despesas operacionais durante a temporada. Isso significa não só que o financiamento para os orçamentos de operação é menor, mas também impede gastos ilimitados. Se uma equipe maximizar seu orçamento operacional e os gastos de capital, que também obedecem a um teto de custos, ela não será superada pelo investimento das outras. Hoje, gastar em uma equipe não é mais jogar dinheiro em um poço sem fundo, como era há alguns anos. E há também o Pacto da Concórdia de 2020, que significa que a grande fatia da receita da Fórmula 1 destinada às equipes é compartilhada de maneira mais equitativa. Ainda há um aumento de cerca de 10 milhões de dólares para cada posição no campeonato de construtores. Só que agora há muito mais do que antes para as equipes pequenas. Essas condições são perfeitas para a Haas, mas é quase um milagre ela ainda estar aí para se beneficiar delas. Antes dessas mudanças, a Haas estava em vias de ser fechada devido ao crescente desânimo de Gene Haas com as vastas somas de dinheiro que precisavam ser gastas, a falta de retorno e de interesse de patrocinadores. No entanto, a equipe lutou e sobreviveu ao dramático impacto econômico da Covid-19, que a levou ao esgotamento financeiro. Não é exagero dizer que a Haas estava à beira do fechamento. Como Gene Haas disse antes da temporada de 2020, se tivermos mais um ano ruim, vai ser difícil continuar na Fórmula 1. Ele disse isso antes da Covid, mas surgiu dinheiro suficiente para resistir à tempestade com a chegada de Nikita Mazepin e seu patrocinador Uralkali, e a Haas sobreviveu. A temporada de 2021 foi deixada de lado para a equipe se concentrar no carro de 2022 e construir uma nova divisão de design em Maranello. E começou bem com as novas regras, como o 5º lugar de Kevin Magnussen no GP do Bahrein de 2022. Depois as coisas começaram a dar errado. A Haas saiu razoavelmente bem em 2022, mesmo não conseguindo manter a forma do início da temporada. Terminou o campeonato em 8º, com dificuldades para acompanhar o ritmo de desenvolvimento de seus rivais, mas Magnussen conquistou a pole position no GP do Brasil. Este ano, a Haas produziu um carro relativamente rápido em uma única volta. Chegou ao Q3 em 11 ocasiões, e Nico Hülkenberg foi o segundo mais rápido no Qualify molhado no Canadá. Mas nas corridas o carro não foi bem. Exigia muito dos pneus e sofria com sua degradação prematura, o que fez o Haas VF23 pontuar raramente. Na verdade, ele só pontuou em 4 GPs e teve o 6º lugar de Hülkenberg na Sprint Race da Áustria. Como Hülkenberg disse no fim de semana de Abu Dhabi, a Haas não evoluiu bem durante o ano e isso precisa mudar. Mas o problema não foi falta de verba. Nesse quesito estava tudo certo, só que não adianta criar upgrades se você não está progredindo no túnel de vento. A Haas estava trabalhando bastante no design e nos testes aerodinâmicos, só que os novos upgrades não trouxeram mais desempenho. O fato é que o conceito original do carro Haas de 2023 estagnou por meses
e Steiner admite que isso foi percebido tarde demais. Essa percepção causou grandes mudanças no conceito aerodinâmico e forçou a introdução apressada de um pacote de upgrades para o GP dos Estados Unidos, em outubro. Esperava-se que ele mudasse a sorte da equipe, mas a degradação de pneus continuou presente. O carro era inferior nas curvas de alta velocidade, mas melhorou um pouco nas curvas lentas, de acordo com Kevin Magnussen, que preferia o comportamento da nova versão na entrada das curvas. Assim, a Haas dividiu seus pacotes nos últimos finais de semana, com Hülkenberg usando o carro antigo e Magnussen o novo. Era mais do mesmo, mas a esperança da equipe é que o conhecimento adquirido com essa mudança de conceito em 2023, em vez de esperar até 2024, a coloque em boa posição. E se o conceito aerodinâmico estiver certo, não há razão para 2024 não ser melhor. Como Steiner diz, se eles conseguirem melhores resultados no túnel de vento, então o resto da equipe não está tão mal. Se o fraco desempenho da Haas em 2023 for apenas um tropeço, qual é o problema? O que importa é o longo prazo. O fato é que a Haas corre o risco de se tornar eternamente vista como o parente pobre das equipes de Fórmula 1. Isso porque ela deve se aproximar o máximo possível do limite de gasto para cumprir seu potencial. Como Steiner afirma, não é só a questão de quanto você gasta, mas de como você investe. Steiner diz isso com um tom positivo e a Haas de fato evoluiu. Mas é improvável que seja suficiente, mesmo com o investimento de alguns ótimos parceiros, como o patrocinador principal MoneyGram e sua mais recente adição, a Play & Go. A Haas é a menor equipe da Fórmula 1 por causa do modelo de negócios peculiar. Ela depende da Ferrari para o fornecimento de componentes transferíveis, as peças que podem ser vendidas de uma equipe para outra e incluem quase tudo, menos as peças essenciais de desempenho, como superfícies aerodinâmicas e chassi, que as equipes devem projetar por si mesmas. No entanto, nos últimos anos, a Haas intensificou a produção de projetos em seu centro técnico de Maranello, que tem a direção de Simone Resta. Isso reduz a dependência da fabricante italiana de chassi Dallara, que permanece como um parceiro-chave. Embora a Haas não deva simplesmente abandonar esse modelo, já que fazer tudo em casa exigiria um grande investimento, ela ainda precisa se desenvolver mais. Como Steiner diz, a equipe analisou essa mudança, mas concluiu que o melhor é manter seu modelo de negócios. A conclusão foi que a Haas não está maximizando seu potencial na configuração atual e deve investir nas áreas-chave que controla, como o design aerodinâmico e os upgrades. Isso requer dinheiro, então não se trata apenas de considerar projetos de infraestrutura como um túnel de vento próprio. A Haas atualmente usa o túnel de vento da Ferrari e não tem interesse em criar uma decisão lógica, dado o custo e o tempo necessários. Como Steiner diz, a Haas precisa investir em todas as áreas para aumentar seu potencial de desempenho. Isso é muito importante, já que todos seus rivais imediatos estão investindo pesado. A AlphaTauri está atualizando suas instalações ao se mudar parcialmente para o campus da Red Bull. A Sauber conta com o dinheiro da Audi e a Williams está crescendo gradualmente com os gastos bancados pela Dorilton Capital. A Haas estava lutando com essas três equipes pelas 7ª, 8ª, 9ª e 10ª posições no campeonato, e conforme elas evoluem, a Haas corre o risco de ficar para trás. Há áreas óbvias onde a Haas poderia obter ganhos. Sua presença no paddock é de longe a mais modesta das 10 equipes, com um motorhome funcional mais compacto, que tem servido bem desde 2016. No entanto, isso é ofuscado pelas instalações usadas até mesmo por seus rivais diretos e certamente não ajuda a atrair patrocinadores. Isso é só um exemplo de como a Haas pode se tornar mais bem-sucedida e atraente. Assim, um dia ela pode se tornar mais do que uma equipe que realisticamente só pode, no máximo, ser a primeira do pelotão do meio, dadas as limitações que a dependência da Ferrari traz. Então, o que precisa acontecer agora? A lógica mostra claramente duas direções. Gene Haas deve decidir se vende a equipe ou aumenta o investimento. Certamente não faltarão parceiros potenciais. A equipe Andretti já abordou a Haas e outros interessados estão por aí, tentando entrar com várias equipes. Então deve haver possibilidades. Isso permitiria que fosse realizado o valor de uma equipe que há alguns anos enfrentava o risco de desaparecer. O outro caminho não exigiria gastar montanhas de dinheiro, só o suficiente para garantir que a Haas esteja operando nos limites do teto de custos, tanto operacionalmente quanto em termos de capex.
Fazer isso exigiria apenas de 50 a 100 milhões de dólares nos próximos anos e daria continuidade ao trabalho que Steiner e sua equipe fizeram nos últimos tempos. E dizemos apenas porque, embora seja muito dinheiro, quando se fala de um ativo que vale centenas de milhões e pode valer 1 bilhão ou mais, essa quantia pode gerar um grande retorno. Qualquer um dos caminhos poderia realizar o potencial dessa equipe, que fez um trabalho notável para se estabelecer na Fórmula 1 e ter o sucesso que teve. Agora, certamente, é a hora de capitalizar isso. Se não, seria um terrível desperdício de uma oportunidade fantástica, não apenas para a Haas ser uma equipe valiosa na Fórmula 1, mas também de talvez ter mais sucesso nas pistas. Aí, então, ela poderia se beneficiar de uma avaliação de mais de 1 bilhão de dólares e obter melhores resultados.